Você alguma vez já recebeu alguma proposta de trabalho ou serviço em que não se achava preparado para fazer? Ou até mesmo na hora de entregar um trabalho, por melhor que estivesse, por melhor que as outras pessoas falassem para você que estava ótimo, você achava que não estava bom? Pois é, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, fique nesta aula porque eu vou esclarecer a você o porquê que muitos alunos chegam aqui com esse estigma, não se achando tão bons quanto eles são. E aí você vai aprender a como encarar isso e começar a destravar isso na sua vida. Mas antes de começar essa aula, vou pedir a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Quero desejar a você também uma excelente sexta-feira. Seja muito bem-vindo a mais um programa Liderando com Sabedoria. E eu já aconselho você a pegar papel e caneta para que você possa anotar todos os pontos que eu vou trazer aqui. Estes são 5 principais pontos em que nossos alunos apresentam quando chegam aqui e têm esse estigma de ainda não se acharem preparados para alguns desafios maiores. E pasme, eu diria para você que mais de 95% deles já estavam muito mais preparados para entregar e assumir aquele novo desafio. Mas é um bloqueio que acontece. E como essa semana nós estamos falando dos bloqueios que te impedem de crescer, vamos compartilhar esse daqui com você, tá bom? Então anote aí o primeiro bloqueio que pessoas que têm esses sentimentos apresentam. Eles evitam promoções e até mesmo grandes serviços por acharem que não estão preparados. Não é incomum eu receber aqui no nosso instituto profissionais, líderes, empresários que evitaram, às vezes, um grande contrato porque não se achavam capazes de entregar aquela quantidade, o tamanho do serviço ou até mesmo uma responsabilidade um pouco maior. E quando nós começamos a conversar com eles e entender, nós vemos que é mais uma questão que está no seu subconsciente do que uma preparação. Eles já têm todo o conhecimento técnico, têm experiência, mas mesmo assim ainda não se acham preparados. Então, esse é um ponto para você refletir, principalmente se outras pessoas à sua volta falarem para você, não, mas você é capaz, você pode. Porque uma coisa que prende eles, mesmo escutando os outros dizendo que eles são capazes, eles internamente se acham que não. Tá? Uma cobrança muito grande sobre a qualidade do que eles deveriam entregar, ou até mesmo sobre um medo. Então, esse é o primeiro ponto para você refletir. Segundo ponto, muitas vezes eu recebo aqui empresários que sempre buscam alguém para realizar uma tarefa que ele deveria de fazer. Como assim, Gi? Por exemplo, se você é um empresário, você tem uma equipe, até mesmo você é um líder, tem uma equipe, e você tem que fazer a dispensa de algum funcionário por algum motivo. Ninguém gosta de fazer dispensa de funcionário, mesmo quando a pessoa deveria até ser mandada por justa causa. E isso é algo que todos nós temos que trabalhar, porque faz parte do negócio, faz parte de uma empresa isso acontecer. E aí eu já recebi líderes que eles pedem para uma outra pessoa ir lá e mandar o funcionário embora. E muitas vezes essa pessoa não tem uma competência hierárquica, ou seja, não está acima daquela pessoa para mandar ele embora. Mas o medo dela é tanto, o bloqueio é tanto, que ele pede para que a outra pessoa vá lá e mande ela embora. Então, esse é só um exemplo que eu já recebi várias vezes aqui. Então, se você tem alguma situação também que é você que tem que fazer e você está pedindo para outra pessoa fazer no seu lugar, reflita sobre isso, é um ponto que você tem que trabalhar em você. Não é normal. É normal sim a gente às vezes ter medo,
receio, se sentir mal, principalmente nesse caso, porque tem que mandar alguém embora, mas nós temos que enfrentar e superar isso, tá bom? Faz parte do nosso crescimento e a gente chegar no próximo nível. Terceiro ponto, achar que você não vai dar conta, que você não consegue superar o desafio. E eu te falo, muitos, mas muitos mesmos, dos meus alunos que quando chegam com essa demanda, todos eles estão preparados para superar o desafio. E aí é uma questão de a gente entender esse desafio em específico e buscar lá no subconsciente o que aconteceu na trajetória de vida dele que bloqueou isso nele. Então, muitas vezes, você está se sentindo mal, incapaz, incompetente, né? Você sente sem coragem e às vezes, como eu já escutei aqui, a pessoa me falou assim: eu me sinto um bosta. E não é por uma falta de inteligência sua, uma falta de capacidade racional, às vezes é um bloqueio no seu subconsciente. E aí, quando a gente entende esse bloqueio e desbloqueia, é sensacional. A pessoa começa a crescer e a vencer outros desafios que nem havia sido falado naquele momento, mas realmente abre, né? Assim, arrebentam aquelas correntes que estavam segurando ela a uma tendência que ela nem era ciente disso, porque estava no subconsciente. Então, esse é um ponto que você tem que pensar. Se você já está preparado racionalmente, você tem conhecimento técnico, tem experiência, e mesmo assim não está conseguindo, provavelmente seu problema está ali no subconsciente, tá bom? Quarto ponto, achar que determinadas tarefas são para pessoas que nasceram com um dom. E por incrível que pareça, a maior parte dos empresários que eu atendo, eles acham que vender, a pessoa nasce com um dom. E muitas vezes a pessoa começa a empresa porque ela sabe fazer tecnicamente um trabalho muito bem feito, mas faltou desenvolver o lado de vendas. E aí, isso eu compartilho até com você. Comigo aconteceu isso quando eu abri a oficina. Né? Eu, tecnicamente, falando pelo lado da engenharia mecânica, eu sou formada em engenharia mecânica, trabalhei mais de 17 anos numa multinacional com equipamentos e ferramentas automotivos. Então, quando eu abri a oficina mecânica, eu posso dizer que eu tinha um certo conhecimento da área, mas era uma área técnica e eu tinha que vender também, porque nós começamos pequenos. E aí eu tive que ir atrás de curso, de me desenvolver nessa área, porque eu não praticava vendas, né? Pratiquei muito área de engenharia, área de marketing, mas vendas não. Então, eu tive que me desenvolver. E assim como eu consegui, todo mundo consegue, mas eu recebo muito empresário, principalmente os que estão começando, que acham que vendas não é para eles e eles têm que contratar uma pessoa, mas daí não sabe treinar, não sabe cobrar, porque eles não se desenvolveram na área de vendas. E aí vem com esse estigma: ah, para ser vendedor tem que ter nascido com o dom de vendas. E vendas não é dom, é técnica. É muito mais sobre você escutar o seu cliente e entender aqui o que ele precisa e entregar o que ele precisa, do que simplesmente achar que é ficar na frente dele falando blá, 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 e ele vai comprar, entendeu? É claro que faz parte um sorriso, uma simpatia, uma paciência, mas tudo isso é treinável. Então, eu dei um exemplo de vendas, mas qual seria o outro exemplo que você acha que a pessoa tem que ter nascido com o dom para fazer aquilo? E se você vê que no seu negócio, ou até mesmo no crescimento da sua carreira, caso você seja um executivo, você tem que desenvolver isso, e até o momento você achava que isso era dom de alguém, então joga essa desculpa fora e comece a se desenvolver, que você vai ver o quão bem vai fazer isso para você, tá bom? E quinto ponto, quando a pessoa demora muito para entregar um trabalho e todo mundo fala que tá bom, tá lindo, tá perfeito, mas ele ainda acha que não está bom. Isso faz com que procrastine essa entrega e muitas vezes atrase o prazo. Se você se vê nessa situação,
pode acontecer duas coisas. Perfil comportamental, talvez você tenha um perfil onde você vai atrás de uma qualidade perfeita, o que é, na minha opinião, perfeição não existe, então você entende que daí psicologicamente você vai achar que nunca vai estar bom, porque você está atrás de algo que não existe. Isso está muito relacionado com quem tem um perfil conforme altíssimo, né? E se você não sabe sobre perfis comportamentais, vá até a nossa playlist aqui do nosso canal, porque eu já falei sobre isso e você vai poder entender um pouquinho melhor. E também está ligado a pessoas em que na sua infância, na sua adolescência, foram muito cobradas. Foram pessoas que, quando entregavam ótimos resultados, os pais ou pessoas próximas falavam coisas do tipo: você não fez mais que o seu dever, poderia ter sido melhor. 10 é o mínimo, se você tirou 10, é o seu dever. Enfim, pessoas que eram muito cobradas. Então, se às vezes você está nessa situação, pode ser que o que está fazendo você atrasar prazo, achar que não está bom, apesar de estar, são essas situações que estão gravadas no seu subconsciente. Infelizmente, eu diria para você, as pessoas que eu pego com esse perfil, que vem aqui ou faço online, e na anamnese, eu começo a entender qual que é a dificuldade dela, mais de 90% não tem ciência disso. E aí, quando eu começo a fazer as perguntas certas, a ficha começa a cair. Ela fala, oh, realmente, olha, agora você me perguntando, eu lembro que na minha infância era assim que acontecia, era assado. Na minha adolescência aconteceu alguma situação, até mesmo às vezes quando adulto, se aconteceu alguma situação que foi muito traumática, que te humilhou demais com relação à qualidade de entrega, você pode criar também esse sentimento, tá bom? E aí é onde a gente entra com o PNL para fazer uma programação neurolinguística e te livrar disso daí, tá? Então, essas são as 5 dicas que eu trago para você, que é o que eu mais encontro dos nossos alunos, dos nossos mentorados, e espero ter ajudado você trazendo ciência disso. E se você chegou até aqui, eu peço que você comente no vídeo. Você tem alguma dessas travas? Você apresenta alguma dificuldade que está te impedindo de crescer e você sabe no fundo que é alguma dessas? E também aproveito para pedir a você, caso você ainda não tenha deixado o like nesse vídeo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Desejo a você um excelente final de semana e muito sucesso!